Vamos lá, meus irmãos. Graça e paz, mais uma vez. Boa noite. Amém. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Começando aqui nosso terceiro dia de aula de introdução do Antigo Testamento 2. Como eu faço lá na igreja, posso ouvir glória a Deus? Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mais um passo a passo, progredindo. E hoje nós iremos concluir o assunto sobre livros poéticos de sabedoria. E, querendo Deus, semana que vem, vamos iniciar os profetas. Tá bom? Como é costume, irmãos, eu quero ler um texto bíblico com vocês. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. A gente vai estar lendo aqui alguns versículos, porque hoje nós falaremos de Provérbios, Eclesiastes e de Cantares. E eu quero gastar um tempo bem significativo em Provérbios. Não que Eclesiastes e Cantares seja menos relevante, mas, como vocês sabem, Provérbios ele tem muitos ensinos e eu quero acreditar que a aula vai ser muito boa nesse aspecto. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Graça e paz, Maís. A paz, pastor. Paz, pessoal. Graça e paz, minha irmã. Amém, graça e paz. Graça e paz, irmão. Quem pode ler para nós? Primeiro Reis 4, 29 a 34. Eu leio. Pode ler então, Maísa. Primeiro livro de Reis, do 4, do 29 ao 34. E um outro irmão ou irmã pode ler para mim 10, do 6 ao 7. Tá? 4, 29 ao 34. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Extraordinário essa citação do escritor de Reis, que nós acreditamos que é o profeta Jeremias e Baruque, falando sobre Salomão. E aí, meus irmãos e irmãs, 10% disso daqui tá bom pra gente ou não? 1%, vai. A sabedoria, ela sempre nos acrescenta e jamais nos completa nessa vida, né? Sabemos que só seremos plenos no céu. Então, é admirável ver uma sabedoria tão grande em alguém. E aqui o escritor faz menção do dom e da obra que ele deixou. E aqui, é claro, é só uma pincelada, porque o livro de Reis, como Crônicas, vai mostrar as edificações, todas as conquistas, né, de Salomão. E, de fato, Israel, aqui nos dias de Salomão, quase se torna um império. Só não se tornou por pouco. Eu quero acreditar que foi pelo fato da idolatria de Salomão. São deduções minhas. Talvez Deus também nunca permitisse que se tornasse um império, mas poderia. Nos dias de Salomão, era bem possível que, se realmente ele não tivesse caído com seu pecado de idolatria, ele talvez, quem sabe, poderia fazer com que realmente Israel
se tornasse, quem sabe, um império religioso, se assim a gente pudesse dizer. De fato, a influência religiosa foi notável. E agora o segundo texto, 10, do 6 ao 7. 1 Reis 10, do 6 ao... Acho que o irmão Júnior quer ler? Não, pode ler. Pode ler. Beleza. 10, do 6 ao 7. Então, ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e de sua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Magnífico. Tá ótimo, foi muito bom. O irmão acabou passando alguns versículos, mas foi excelente. Não tem problema, porque até belezou mais o assunto. Bom, irmãos, é praxe, é costume meu, sempre nas nossas aulas, fazer uma breve reflexão. E geralmente, claro, que eu gosto de abordar nessa reflexão o tema. Aqui a gente viu que realmente Salomão teve esse momento de apogeu singular, indescritível, inenarrável. Riqueza, prosperidade, domínio, força e muita sabedoria. Mas eu gostaria de destacar uma coisa aqui com os irmãos. Vocês conhecem a história de Salomão. Com certeza, hoje a gente vai trabalhar de forma introdutória, claro, o livro de Salomão, Provérbios. Depois vamos para Eclesiastes e Cantares, ou seja, 3 obras dele. 3 obras inspiradas, reconhecidas, validadas, palavras sábias de uma pessoa que não só teve sabedoria, mas de uma pessoa que, além da sua sabedoria, deixou uma história maravilhosa no meio do seu povo, que foi o quê? O seu reinado e principalmente a construção do templo. Então a gente pode dizer que Salomão deixou pelo menos 3 legados. O primeiro, que marca até nossos dias, é o texto sagrado, que é incomparável. O segundo foi o templo. E o terceiro, eu diria, foi o que Israel prosperou e realizou naqueles dias. Então pensem num único momento. É um legado maravilhoso ou não? Se ele tivesse apenas sabedoria, já era maravilhoso. Mas ele teve sabedoria e fora da sabedoria constrói ainda o templo e, como se não bastasse, edifica o reino, o palácio, expande o seu reino e foi, segundo os teólogos estudiosos, um dos períodos de mais paz que Israel já teve. Não que tenha sido pleno. Alguns vão até defender que foi um período de paz plena. Eu não acredito, porque o livro de Reis vai fazer menção de que não foi bem assim. Ele teve problemas internos e problemas externos. No entanto, mesmo com os problemas, ainda ele teve muito êxito. Agora eu quero dizer para vocês, esse legado foi marcante, não foi? Foi. Mas conhecendo a história de Salomão no livro de Reis, a sabedoria que ele tinha não livrou ele do pecado. E quais foram os pecados que Salomão cometeu? Idolatria. Eu falei. Idolatria. Se misturou com outros povos, né? Misturou com outros povos. Uma das nossas obras que hoje nós estaremos lendo, eu estarei até replicando aqui na tela, lembrando a todos os irmãos que as nossas aulas são gravadas, né? Salomão, ele praticou aquilo
que nós temos hoje como nome de ecumenismo. Ele cresceu tanto, ele teve um relacionamento tão harmonioso com as demais nações, que ele também começou a agradar as demais nações a partir da opinião das suas próprias esposas, e começou então a construir o quê? Construir altares de idolatria, e Deus se indignou contra ele. E Deus se irou contra Salomão. Olha como é forte isso. O que eu quero dizer hoje aqui, irmãos? A sabedoria ela é maravilhosa. A prosperidade ela é maravilhosa. Mas se de fato a gente não conservar a nossa unção diante de Deus e o temor, a sabedoria e a prosperidade não nos livrará da queda. E eu gostaria de fazer um paralelo agora com Salomão, com o próprio Jeremias, que foi o oposto de prosperidade de Salomão. Quem foi Jeremias, o escritor do livro? Profeta. Um profeta errante para muitos em Israel. Um profeta mal visto, um profeta que não era tão bem quisto, mas Jeremias teve uma vida no começo, no meio e no final magnífica diante de Deus. Aí eu digo, ele era tão sábio que nem Salomão? Não. Ele tinha realizado tantas obras quanto Salomão? Não. Ele edificou um reino como Salomão? Não. Mas ele se manteve diante de Deus naquilo que nós chamamos no vínculo do Espírito. Então, o que eu queria deixar aqui como uma palavra inicial para vocês? Busquem sim sabedoria. Busquem sim conhecimento. Deixem Deus dilatar o cérebro dos irmãos, a razão. Aprendam tudo o que vocês puderem. Mas jamais percam a comunhão com o Espírito Santo. Jamais percam a unção, porque no dia que a gente perder a unção, a sabedoria não vai nos sustentar nos caminhos de Deus. Pelo contrário, a própria sabedoria poderá ser um engodo que nos levará a viver o dilema de Salomão. Estou falando isso para seminaristas, porque nós estamos aqui aprendendo a amar a Deus com a nossa mente, mas nós não estamos imunes ao quê? Ao mesmo erro de Salomão. Se Salomão, com toda a sabedoria dele, criou altares horrorosos, criou ídolos que Deus se enojou, imagine nós, que não temos, eu diria, 10% da sabedoria de Salomão. E o que livrou o profeta Jeremias de ter criado esses postes ídolos? É simples. A unção, o temor, o vínculo com o Espírito Santo. Então, se a gente pudesse aqui dizer, sem medo de errar, entre uma vida de unção e uma vida de sabedoria, nunca despreze a unção. Porque a unção te aproximará de Deus. E a sabedoria pode ser um engodo. Agora, é claro que Deus não quer que a gente também pratique aqui uma rejeição à razão. E nem ache que o conhecimento ele vai ser inimigo de Deus. Não, não é isso. Podem ver que Abraão era sábio, Jó também foi sábio, Moisés foi sábio, o próprio apóstolo Paulo, um homem muito sábio. A Bíblia vai mencionar de homens muito sábios. Mas perceba que quem se mantém diante de Deus no começo da sua vida, até o final da sua vida, não é quem é sábio, ou quem tem posses, ou quem tem um dom até especial. É quem se mantém no vínculo do Espírito Santo. E é isso que importa para nós. O que importa para nós é a gente seguir os passos dos profetas. De Jeremias, Elias, Eliseu. Comparem os profetas com Salomão. Nenhum deles fizeram o que Salomão fez, mas todos eles se mantiveram com êxito, com poder diante de Deus e deixaram um legado muito maior do que Salomão. Salomão deixou os textos, glória a Deus, deixou os escritos, glória a Deus, mas Salomão nos deixa uma dúvida poderosa, ou melhor, grandiosa. Qual é? A Bíblia não comenta direito sobre o retorno de Salomão aos caminhos de Deus. Nós acreditamos que sim.
porque temos o livro de Eclesiastes, hoje a gente vai trabalhar. Mas fica uma dúvida, uma dúvida. Quando a gente lê a atitude de Salomão, a arrogância de Salomão, a idolatria de Salomão, e de repente já fala da morte dele, a gente fica assim, meu Deus, será que deu tempo dele se reparar, se retratar? E aqui eu quero, para vocês que são teólogos, tá? Deixar uma lição de casa para vocês estarem refletindo. Ele cria vários postes ídolos e ele não destrói. Ai, pastor. Ele não destrói. Esses postes ídolos ele edifica em Jerusalém e em todo Israel. E depois, a Bíblia não menciona que ele destrói. E aí fica essas incógnitas no nosso coração. Eu quero acreditar que ele se retrata diante de Deus, e a prova disso é o livro de Eclesiastes. No entanto, eu particularmente me sentiria muito mais tranquilo e feliz se ele praticasse aquilo que, por exemplo, Gideão fez. Destruir o poste ídolo na casa do seu pai, lembram disso? Gideão vai lá e destrói, tanto é que chamado é dado até o nome para Gideão, né? Se não me falha a memória, Jerubaal. Baal. Por causa que ele faz isso. Mas ele fez amando de Deus, mas Salomão não fez. Ele constrói, Deus o sentencia, mas ele não destrói. Pastor, e aí? E só para eu deixar uma lição de casa para vocês pensarem. Por causa disso vem a divisão do reino. Deus dá 10 tribos para Jeroboão. Jeroboão segue os passos de Salomão. Influenciou negativamente os filhos. Influenciou negativamente os filhos. E não só os filhos. Lembra que Deus disse que por amor a Davi, Salomão ficaria ainda com uma tribo, e por amor a Jerusalém, a terra que Deus escolheu para habitar, que tinha o templo. Não foi por Salomão. O texto faz uma denúncia velada a Salomão. E diz que foi por amor a Davi, ou seja, por causa da promessa de Davi, não foi por causa de Salomão. Então Deus divide. Jeroboão constrói os 2 grandes altares em Dan e Betel, e depois os demais reis de Judá, também alguns, continuam fazendo postes ídolos ali. Aí eu pergunto, foram eles que iniciaram? Não, foi quem nunca poderia, que foi o grande rei. Agora é onde eu fecho a minha reflexão. Com toda a sua sabedoria, ele deu um tiro no pé. O que faltou em Salomão foi comunhão com o Espírito Santo, foi esse temor, esse vínculo de cometeu algo de errado, dá meia volta, se arrepende plenamente. Porque as mesmas mãos e os mesmos projetos que construíram na terra de Deus altares que não era para Deus, ele deveria destruir. Concorda ou não? Porque sim. Canaã não era de Salomão. E Israel não era de Salomão. Israel é uma teocracia de Deus. Estão entendendo por que Deus sentencia Salomão com veemência e divide o reino? Por causa da idolatria que ele praticou. Pastor, mas e a ideia que ele se arrepende? Vamos acreditar que sim, até porque Deus permite com que esses textos fiquem na Bíblia. Então essa é a prova do seu arrependimento. Deduzimos. Mas Salomão deixa a gente reflexivo. Então busque sim sabedoria, busque sim conhecimento, mas jamais perca o temor e jamais perca a unção. Os profetas não eram tão sábios quanto Salomão, mas nunca perderam o vínculo com o Espírito Santo. Tá bom? Deixa essa reflexão. Pode falar, Júnior. Não há nenhuma evidência de arrependimento. Mas você vê Sansão, no seu último momento, ele pede a Deus. Exatamente. Dagon lá, que estava humilhando ele, humilhava a Deus. Ele teve um arrependimento naquela hora, pelos inimigos. Eu deixei essa reflexão para vocês, irmãos, para realmente deixar
uma curiosidade, não só a curiosidade, mas uma reflexão e uma centelha de temor muito grande e de unirmos, sim, o conhecimento e a sabedoria, mas jamais perdermos a comunhão com o Espírito Santo. E eu não tenho medo, entre escolher sabedoria e unção, escolha unção. Escolha unção, porque o Espírito Santo, mesmo que a gente não seja tão sábio, ele vai nos ajudar na caminhada. Tenha dúvida. E a sabedoria pode ser que nós nos percamos na caminhada. Porque é onde entra a carne, é onde entra o nosso intelecto, onde entra vaidade. a nossa vaidade de vaidade. Tá bom, meus irmãos? Amém. Joia, bora lá. Hoje a gente vai, queria deixar aqui para vocês, e hoje nós estaremos aqui caminhando bastante. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Nós estaremos hoje, eu vou abrir aqui para vocês, irmãos, um assunto, vai ser muito interessante. Eu quero compartilhar algumas coisas com os meus irmãos, e eu queria que também vocês me ajudassem, me falando se vai ficar pequeno para vocês a tela que eu estarei compartilhando, tá bom? Vamos lá. Hoje nós estaremos trabalhando no Panorama do Antigo Testamento, que é o livro do André Hill e do Alton. Nós estaremos trabalhando em cima dele. E eu vou estar trabalhando também em cima do quê? Dos demais livros, né? Do Introdução ao Antigo Testamento, do Francisco, e também do nosso livro Merece Confiança, o Antigo Testamento. Farei breves citações, e do livro Texto, que eu também estarei fazendo algumas citações. Então, eu estarei compartilhando aqui partes desse material na tela para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Eu quero ler um pouco aqui sobre a questão da importância da sabedoria. Quero ler aqui com vocês nesse material. Aqui. Só pegar aqui um segundinho, meus irmãos. Vamos ver se o compartilhamento fica de um bom tamanho para vocês. Compartilhar tela. O tamanho está bom para vocês ou está muito pequeno? Pastor, está bem pequeno. Bem Se eu pequeno? ajustar, eu leio, mas está pequeno. Tá pequeno. Então vou ter que aumentar aqui. Tudo bem. E agora melhorou? Para mim, não. Não, tá bom. Então vamos lá. Agora ficou bom, né? Ficou. Tá, deixa eu aumentar mais um pouco. Então, eu estou pegando aqui esse livro. Deixa eu só aumentar até um pouco mais. Eu estou utilizando o livro do Panorama e vou compartilhar com vocês para facilitar. É a página 347. Ele vai falar um pouco, irmão, sobre esse conceito de sabedoria. E eu queria ler com vocês um pouco sobre isso, porque na cultura hebraica, antes de continuar aqui, só ampliar aqui. Na cultura hebraica, meus irmãos, acontece algo bem curioso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na cultura hebraica, principalmente nos livros poéticos e nos livros de sapiência, sabedoria, vocês vão ver bastante aquela questão de figuras de linguagem. Quem já fez a aula de hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia,
nós dedicamos algumas aulas sobre paralelismos. E nós dedicamos outras aulas também sobre figuras de linguagem. E dentro das figuras de linguagem, nós, querendo ou não, aprendemos sobre o que é uma metáfora, o que é um símile, o que é uma parábola, e são várias figuras de linguagem. Quando nós estamos estudando literatura hebraica, poética e de sabedoria, podem ver que eles usam várias construções. E aí, onde entra aquela questão que eu falei para vocês nas aulas anteriores, que os linguistas amam isso. Por quê? Porque eles pegam agora, então eles estão lendo um texto, lendo uma poesia, e além de ler uma poesia e serem apreciador das palavrinhas, das letrinhas, aqueles que ainda dominam as línguas originais, então eles ficam se deliciando como num parquinho infantil. E isso é legal, e é legal demais. Então, eu estou fazendo essa explicação aqui agora para vocês, porque quem já fez hermenêutica, nosso irmão Gil e o pastor Johnny, possivelmente lembraram de várias vezes da aula de hermenêutica, né? Você lembrou, Gil? Lembrou, Johnny? Quando a gente falou de paralelismos, de figuras de linguagem, né? É claro que naquele episódio nós estávamos trabalhando propriamente dito na Bíblia toda, mas agora no livro de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares e Eclesiastes, nós notamos que há uma relação muito grande sobre essas questões. E eu não sei se vocês chegaram a lembrar. Chegaram a lembrar? Ou lendo os livros, textos, vocês viram essas citações e veio a lembrança a aula de hermenêutica? Sim, até porque está bem fresco ainda, né? Então, joia. Quer comentar mais alguma coisa, pastor Johnny? Não. Não? Gil, você chegou a lembrar? Quer comentar alguma coisa, Gil? Pastor, eu lembro que a gente estudou bastante sobre algumas coisas a respeito da hermenêutica. Do paralelismo eu não estou muito lembrado dos detalhes. Eu até estava pegando o livro aqui para ver se eu... Mas não lembro ainda de detalhes, não. Mas sobre as metáforas, essas claro, questões, sim. Né? Tá. Sim. Então, irmãos, vocês terão logo em breve também essa matéria. E aí vai ficar muito legal. Quem já fez, ao estudar as línguas, a poesia, recorda de várias lições. Quem não fez, quando vocês estiverem estudando, vocês aprenderão e vão lembrar dessa matéria. E vocês vão falar, poxa vida, bem que o professor tinha nos dito sobre essa questão, tá bom? Então, fiz uma questão de citar isso para vocês, somente para que vocês pudessem se situar a esse respeito. Vamos lá. Agora vamos ao livro-texto, eu quero compartilhar de novo aqui com vocês, como eu tinha mencionado. Vamos ler aqui essas frases que eu achei muito interessante. Olha só. Deixa eu visualizar. Opa, não é essa, é outra. Modo de leitura. Joia. Conceito de sabedoria. Quem quer ler pode começar para nós. Toda essa parte que está em destaque. Vamos lá. Termos e definições. O conceito de sabedoria provém da necessidade de lidar com a realidade humana da simples sobrevivência. O desejo de dominar a vida pelo poder. Continuando aqui, pode ler. Da razão representa um dos fenômenos universais das sociedades antigas e modernas. Outro aspecto universal da tradição da sabedoria humana é a ideia de que o conhecimento acumulado pela experiência e observação pode ser ensinado às gerações seguintes. Por isso, boa parte da literatura publicada pelos sábios ou guardiões das tradições de sabedoria apresenta a forma de instruções criadas para guiar o indivíduo com segurança e sucesso pelo caminho da vida. O conceito de... Pode continuar. Ok. O conceito de temor do Senhor diferenciava a sabedoria hebraica no Antigo Oriente Médio,
Para Israel, a sabedoria e o conhecimento divino eram inseparáveis, porque Deus era a fonte e o dispensador do discernimento. Jó 12, 13, Provérbios 2, 5 e verso 6, Isaías 31, verso 1 e 2. A inclinação divina da sabedoria hebraica significava que o conhecimento de Deus possuía implicações para a vida emocional e espiritual de Israel, expresso na poesia do Antigo Testamento, e para a vida corporal e empírica, refletida na sabedoria do Antigo Testamento. Joia, joia. Eu vou pegar aqui um livro, você vê como é importante princípios de sabedoria para o progresso, para o desenvolvimento, para a maturidade de uma nação e para a história daquela nação. Eu vou pegar um livro aqui e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Um minutinho só. Esse livro aqui, meus irmãos, fiz questão de pegar ele, porque nós seguramos nas nossas mãos um livro que a Bíblia, ela tem para nós, né, praticamente quase 2000 anos que ela foi concluída, então para nós é um livro espetacular. Mas existem alguns livros que eles são clássicos na literatura mundial, eu diria. E olha que interessante aqui. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês já ouviram falar de um livro chamado A Arte da Guerra? Já leram esse livro? Não? Eu tentei ler, achei maçante. Maçante. Então eu vou te sugerir pegar essa versão aqui. Essa versão. Até doei de presente. Falei, ah, é mesmo? Pois é. Então, eu tenho essas duas versões. Como toda tradução, os tradutores eles acabam mudando um pouco, né? Eu particularmente eu me apaixonei pelas duas versões, mas vocês conhecem a história desse livro ou não? Conhece a história desse livro, A Arte da Guerra, do general Sun Tzu? Sun Tzu. Eu cheguei a ler pouco, mas o meu interesse foi tão pouco, porque lá tornei um livro tão maçante dentro dos livros que eu tenho lido, né? Que eu acho que ele também parece-me, se estou errado, uma espécie de, não digo um plágio de Maquiavel, né? Então, só que Maquiavel, ruim, né? Mas o que Maquiavel, vamos dizer assim, remonta depois do Florença. Exatamente, mais recente, né? 1000 e alguma coisa, né? Então, agora, Sun Tzu, olha só, vou só ler aqui a orelhinha, a aba da orelha. Ó, Sun Tzu foi um general chinês que viveu no século IV antes de Cristo. Esse livro foi guardado às 7 chaves pelo povo chinês durante gerações. Porque o que acontece esse livro? Por que eu estou usando ele agora para ilustrar o que a gente acabou de falar sobre a sabedoria?
que todas as culturas sempre tiveram os seus livros de sabedoria ao seu povo. Ora, sabedorias diretas, ora, sabedorias sendo apresentadas de diversas formas. Para quê? Para dar essa cultura, preparar essa civilização e até mesmo preparar eles bem para que eles ampliem todo o conhecimento e aonde essa geração chegou, os filhos possam ir mais longe. Então, podem ver que vocês, quando fizerem conosco geografia bíblica, vocês vão aprender que quando Jacó e os seus 11 filhos vão até o Egito, porque Faraó, junto com José, manda chamar, o Egito, no primeiro momento, foi determinante para o povo de Deus. Porque o povo no Egito, naqueles dias, tinha um nível muito elevado de educação e de zelo pela família. Então, quando Israel vai para o Egito, mesmo sendo um lugar pagão, Israel foi abençoado por Deus, fazendo com que os hebreus, que eram bem ignorantes, aqueles irmãos de José, podem ver que Benjamim era café com leite, os 10 eram desviados, mentirosos, picareta, só tinha mesmo Jacó, que já era convertido, e quem mais? Estava difícil ali de achar pessoas piedosas, né? Ou eles eram tribais, ou eles eram maldosos, eram servos de Deus, mas que tinham se corrompido. Quando eles vão para o Egito, lá com José, e agora nessa nova cultura, a civilização dos egípcios ajudam eles ao quê? Buscarem conhecimento, habilidades, técnicas, idiomas, e querendo ou não, aquilo que a gente sabe que é perigoso no Egito é o que? A religião, a influência, a gente sabe disso. O Egito ele vai ser amaldiçoado depois, mas num primeiro momento pode ver que o Egito foi bênção para Abraão, foi bênção para Isaac, em momentos de fome, e depois para o próprio Jacó e José, e todos os habitantes da terra naqueles dias. Então, qual era a grande virtude dos egípcios nos dias de José? Era o conhecimento, a educação era muito elevado, o nível ético-moral deles, e o conhecimento mesmo de tudo que eles podiam ter, engenharia, medicina, agricultura, arquitetura, eles eram um polo de conhecimento do mundo, e o segundo maior valor que os egípcios tinham, que eles não abriam mão, era a família, o papel da família, clareza de papéis na família. Então Israel chegou lá bagunçado e eu diria se estruturaram com isso, foram beneficiados. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso não é para fazer uma defesa aqui ao Egito, que a gente tem que aprender com o Egito, mas o que eu quero dizer hoje, quando a gente vai falar sobre sabedoria, nós não podemos achar que o povo de Deus é o único que detém o conhecimento e a sabedoria na terra. Porque isso seria muita arrogância da nossa parte. Nós temos um rei, que é Salomão, também, que recebeu sabedoria, mas também deu uma baita derrapada, uma capotada no carro, né? Ou seja, na carruagem real, foi salvo pela misericórdia de Deus, mas nós temos... A sabedoria não é algo exclusivo nosso. Como se... Grego também, né? Exatamente. Como se o povo de Deus fossem os únicos detentores da sabedoria. A sabedoria que agrada a Deus, isso sim, somos os detentores. Mas da vida, Deus compartilhou com todos. Porque podem ver, Deus faz chover sobre justos e injustos. A graça deles cai sobre todos. Amém? E por que eu peguei esse livro agora aqui para vocês, irmãos? Porque esse livro é um código, guardem isso, é um código de guerra, onde o general Sun Tzu dava táticas de guerra de como vencer a batalha com os oponentes. Esse livro ficou escondido durante séculos entre os imperadores chineses e os generais chineses. Eles não abriam mão para nenhuma nação. Por essa razão que a China, mesmo com as suas transformações e as suas dinastias, sempre se manteve como um grande império no mundo já há séculos. E podemos questionar o que for, mas até os dias de hoje ainda eles são o quê? Eles são um império com as suas dinastias lá dentro e eles conseguem, de uma forma ou outra, se organizar, indiferente da cultura ou da época.
Nós, ocidentais, temos muita repulsa ao tipo de democracia que a China vive, porque a gente vive uma outra democracia. No entanto, para muitos chineses, a maneira em que eles conduzem não é uma maneira também tão errada. Interessante, não? Seja o que for, irmãos, pensem como que é cuidar de uma quantidade enorme de bilhões de habitantes. E eles fazem isso. E eles não fazem isso somente agora, século XX. Fazem isso, antes de Cristo, e continuam nas suas etnias, né? Continuam dentro das suas dinastias, continuam dentro desse seu império. E podem ver que ali nos tigres asiáticos, isso se predomina. A Coreia tem uma dinastia, seja ela do norte ou do sul. O Japão é um tipo de dinastia, podem ver que até hoje no Japão tem império. Em alguns outros países também ali, asiáticos, nós vemos que há um certo tipo. E eles, porque eles perpetuaram isso, o conhecimento, esse conhecimento. Isso veio ao conhecimento de todos, e hoje nós temos como saber um pouco dessas táticas de guerra, que realmente é admirável. Só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas escrevem livros, e os livros que eles escrevem, por exemplo, é baseado no que? Por exemplo, economia e a arte da guerra, administração e a arte da guerra, porque realmente é muito interessante. Pra vocês terem uma ideia, no meu livro que eu escrevi, eu dediquei um capítulo e pouco sobre Sun Tzu, falando, porque eu ainda não... Júnior, eu acho que eu nunca divulguei, né? Nem Thaísa, mas há alguns anos atrás eu publiquei essa obra, que é um comentário da Epístola de Judas. Não tem mais exemplares, eu preciso até lançar novos exemplares, mas eu falo sobre a arte da guerra, eu falo sobre a Epístola de Judas e demonstro como Judas foi brilhante de resolver um problema, ele foi um líder brilhante. Tá bom, meus irmãos? Fiz questão de fazer esse comentário só para mostrar como esse lado da influência da sabedoria era determinante na cultura de um povo. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não sei se a ponte foi clara para vocês ou não. Só uma questão aí que falou que a China é uma democracia. A China não é uma democracia. Autocracia, né? É uma autocracia. Lá é governo, democracia que vem dos gregos, é governo do povo para o povo. É onde o governo é para o povo. A democracia. E lá é uma ditadura de um partido só. Não, correto. É que assim, é o nome que eles dão, né, para ele, a República Chinesa, né? Mas não é. Nós sabemos que não é. Obrigado. A Coreia do Norte também fala, República Democrática da Coreia. Coreia do Norte. Exatamente. Né? Mas é uma autocracia, né? Isso. Correto. Na realidade, é um império, né? É um império com um imperador num formato democrático. Xi Jinping não sai do poder, porque é um partido só, né? Não existe partido, não existe a participação do povo. Então... Só abrir o mercado deles o socialismo é a economia planificada. E a China não adotou a economia planificada, adotou a economia de mercado, que é a economia capitalista. Exatamente. Obrigado, viu, Júnior? Então, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto, gostaram da citação aqui do autor, explicando um pouco sobre esse conceito de sabedoria, né? Mostrando que nós sempre buscamos sobrevivência e dominar, e a importância da sabedoria. Eu quero ler mais algumas outras porções aqui com vocês. Vamos lá. A forma da sabedoria. Deixa eu ampliar mais um pouco aqui. Forma da sabedoria. Vamos lá. Quem quer ler para nós? Tudo bem. A forma da sabedoria. O sábio era uma personagem importante na sociedade israelita do início da monarquia. Ele é citado junto com o sacerdote e o profeta, como uma das 3 fontes de orientação detentoras de autoridade na comunidade de Deus. Versos de Jeremias 18, Ezequiel 7, 26. Aparentemente, os conselheiros reais faziam parte do grupo de oficiais que compunham
o gabinete das cortes de Davi e Salomão. Segundo livro de Samuel, 8, 16 ao 18, 20, 23 ao 26. Primeiro livro de Reis, 4, do 1 ao 6. Tá bom até aí, por enquanto. Olha só que interessante, irmãos. O sábio, o conselheiro, ou como era lá na Babilônia, os magos, os sátrapas, eles faziam parte dessa comitiva, mas não só na monarquia, viu, meus irmãos? Quer ver um outro exemplo? Lembram que Israel, quando conquista Canaã, no período de Josué, no período das conquistas, Israel não foi dividido em 12 tribos, e 12 tribos tinham 12 príncipes, em cada tribo tinha um líder. Lembram disso? Lembram também que quando Moisés está no deserto, ele pede conselho para Jetro, depois ele envia os espias para espiar em Canaã? Lembram desses episódios? É interessante que os conselheiros e os líderes sempre estavam próximos de quem? Do povo de Deus. É que na monarquia esse papel foi determinante. Na monarquia, esse papel do sábio foi muito mais significativo. Então, por essa razão, há uma importância muito grande no papel do conselheiro do sábio. Continua para nós, filha, e pode pular as citações dos versículos, tá bom? Tá certo. Assim, o ambiente de sabedoria como símbolo profissional abuso desempenhava papel significativo na corte real da monarquia unida e do rei Salomão. A inclusão dos estudiosos sugere que a sabedoria de Provérbios era, na verdade, um livro didático da família real e da elite. Eles eram treinados no caminho da sabedoria para aquilo. Sim, sábio e da geração seguinte. Olha só que muito legal essa... Deixa eu fazer aqui um comentário para vocês. Você vê que esse ambiente dos pensadores, de uma corte, de pessoas ali influentes que pensavam, vocês vão lembrar de um episódio. Lembra que quando Nabucodonosor leva cativo um grupo de Jerusalém, havia um jovem, ou pelo menos 4 jovens, que era da corte de Jerusalém. Lembram disso? Sim, Daniel e os 3. E os 3 amigos dele. Vocês já notaram, ou vocês sabiam que eles eram da corte ou não? Sim. Eles eram nobres. Daniel era de família nobre. Havia um costume em Nabucodonosor... Era os nerds, né? Hã? Era os nerds. Eram os nerds, exatamente. Havia um costume na cultura de conquista de Nabucodonosor que ele pegava os nerds de cada nação, levava para a Babilônia, criava lá um gueto daquela cultura, e os sábios da Babilônia aprendiam com aquela cultura e extraindo todo tipo de conhecimento e riqueza intelectual daquela cultura. E também, automaticamente, era ensinado para esses novos escravos, no caso, conquistados, a cultura babilônica. Mas Nabucodonosor e a Babilônia fazia com que esses conquistados não perdessem nem a sua identidade, nem a sua cultura, e nem os seus princípios de sabedoria, os seus hábitos. Por essa razão que a tribo de Judá se mantém viva lá no cativeiro babilônico. Olha que interessante. Já no cativeiro assírio, que foi algum tempo antes, com as 10 tribos do norte, o cativeiro assírio tinha outra característica. Nós vamos ver isso lá nos livros dos profetas. O cativeiro assírio tinha uma característica de pegar os conquistados e de misturar essa nação conquistada com vários outros povos para eles perderem a sua identidade. E assim, perdendo a identidade, ficava mais fácil da Assíria continuar dominando sobre eles, porque, de fato, eles perderam a identidade que outrora eles tinham. Agora, uma nova identidade, uma nova cultura foi colocada sobre eles. Por essa razão que nascem os samaritanos. Os samaritanos, na realidade, são judeus das 10 tribos,
que se misturam com as outras nações, judeus misturados. Interessante, não? Verdade. Interessante, né? Então, você vê aqui, quando a gente vê sobre esse ambiente de sabedoria, irmãos, isso é muito interessante. Por que é muito interessante? Deixa eu fazer aqui um apontamento aqui com vocês. Olha só que interessante. Guardem isso no coração de vocês, irmãos. Nós precisamos sempre saber quem são as mentes que pensam. Por exemplo, seminarista é o que para a igreja? É a mente que pensa de teologia na igreja. São aqueles que estão sendo treinados para refletir a partir do quê? A partir da doutrina. Então, Formador isso é de muito opinião. interessante. Oi? Formador de opinião, né? São exatamente juntos, são os formadores de opinião. Agora, é claro, para isso não basta ser só sábio, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque senão o seminarista vai ser um gadareno só, dentro da igreja com a teologia, entendeu? Vai ser um divido. Por que muitos pastores têm medo de teologia? Porque a pessoa vai para o seminário para fazer teologia, chega lá na igreja, quer mudar a igreja. Quer ensinar o pastor, quer corrigir o pastor, quer aprender um punhadinho de coisas. E fica se gabando com vanglória diante de todos. Mas voltando aqui ao pensamento de sabedoria e voltando aqui ao povo judeu, Deus sempre fez questão de pegar o povo judeu e dar princípios de sabedoria, tanto para o rei, quanto para os príncipes, quanto para os conselheiros. Agora, a afirmação aqui dos nossos irmãos, Hill e do Alton, sobre essa questão que ficava só na corte, eu creio que não. Porque esse livro também era lido aonde? Era lido no templo e era depois lido nas sinagogas. Logo, era o acesso para cada servo de Deus. Não era uma coisa exclusiva. O que há de exclusividade na corte é o seguinte, irmãos. Eu não sei se vocês já viram aquela temporada na Netflix chamada Coroa ou Crown, que fala sobre a vida da Rainha Elizabeth. Né? Não sei se pronuncia assim. Crown, eu não sei dizer direito, me perdoem a minha pronúncia. Mas é coroa. Pode ver que qual é a formação da Rainha Elizabeth? Qual foi a faculdade que ela fez? Uma princesa não faz faculdade, sabia disso, irmãos? Pelo menos quando ela vai assumir a corte, ou pelo menos ela está sendo treinada. Ela tem um treinamento específico para ser rainha. Interessante, né? São os protocolos, né? Protocolos reais. Não é que eles não são sábios, não aprendem, não estudam. Eles estudam, mas eles estudam coisas pertinentes a uma vida de princesa ou uma vida de monarca. Interessante, né? Estadista, né? Só que, assim, ela foi muito bem sucedida, porque a história vai relatar isso. Essa biografia, esse filme é baseado na vida dela, vale a pena. É muito interessante. Eu, particularmente, assisti a alguns episódios. Então, agora, voltando aqui, irmãos, guardem isso. Em cada país tem as mentes que pensam. Tem a inteligência do país. Vocês já pararam para pensar que no nosso país temos as inteligências? Você conhece alguém da inteligência? Não vale falar ninguém do governo, tá, irmão? Porque se eles já estão na política, é prova de que eles não são tão inteligentes. Brincadeira essa parte aqui. É a ABIN, né? A ABIN do governo, que dizem que é o departamento de inteligência. De inteligência, né? Mas existe, viu? É claro que, irmãos, que tem pessoas da inteligência na política, sim, tem. Tem pessoas da inteligência né, como embaixador, tem pessoas da inteligência em todos os lugares, mas toda nação tem o seu departamento de inteligência. Isso está mais ligado à questão de segurança, né? De segurança e também de manutenção daquela nação. Tanto segurança quanto também de como conduziremos e não perderemos as nossas fronteiras, como nós continuaremos. Então, existe. É um corpo diplomático, né? Corpo diplomático, exatamente. Então, bom, continuando aqui. Aliás, eu vou dar uma pausa agora na nossa gravação, tá bom, meus irmãos? Dar uma pausa agora na nossa gravação. E alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Irmã Cleusa, Pastor Johnny, Maísa... Só para lembrar... Júnior, Gil... Só lembrando que Roma, os imperadores, eles tinham seu jurisconsulto. Marco Túlio Cícero era o jurisconsulto
do imperador César. Então, era o homem de confiança, o sábio, que, para todo problema, ele consultava um jurisconsulto. Obrigado pela sua citação, e pode ver que lá no Império Romano o Senado tinha um papel fundamental também, né, Júnior? Pode ver que tanto no mundo romano quanto no mundo grego, os pensadores sempre eles eram determinantes. Sim, verdade. Já que o Júnior citou algo, Alexandre o Grande, ele foi treinado debaixo de, se não me falha a memória, de Aristóteles. Ele foi discípulo de Aristóteles. O mestre dele, porque ele era rico, né? O pai dele era rei, e Aristóteles era um filósofo do tempo dele, educou ele. Muito influente, né? Que educou. Foi. Agora, olha que interessante. Por que na antiguidade essa questão de escola não era tão popular, irmãos? Porque, por exemplo, a educação de um povo judeu se fazia por meio da religião e por meio do lar. Por quê? E não era uma coisa tão pública, tão abrangente quanto nos nossos dias. Não é que não havia educação nem escola, mas porque, por exemplo, Filipe, pai de Alexandre, põe Alexandre para estudar com Aristóteles, mas a gente não vê muitas escolas. Nós não vemos muitas escolas. Pode ver que quando os apóstolos estão pregando, é questionado. Quem são eles? Onde eles estudaram? Pode ver que o próprio Jesus foi questionado, porque Jesus não pertencia à escola do rabinato. Interessante, né? Pode ver que o próprio Paulo, ele pertencia à escola do rabinato. Ele era da escola de Gamaliel. O Pedro, quando vai falar, ele comenta que ele é indouto. O que era indouto nos dias bíblicos do Novo Testamento? Indouto eu não sou doutor, eu não tenho faculdade. Mas, para vocês terem uma ideia, olha só como que é importante a gente estudar. Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os 12 apóstolos, nos dias de Jesus. Tirando ali, no caso, Paulo, tá? Paulo era o único de formação acadêmica, tanto judaica quanto filosófica. Os demais apóstolos eles não tinham formação superior. No entanto, eles eram educados na lei de Deus, falavam o hebraico, o aramaico, falavam o grego e arranhavam o latim. E aí? Tá entendendo? É brincadeira? Sim. Vamos pôr aqui o hebraico e o aramaico como uma língua materna, tá? Mas eles dominavam o grego, porque era a língua corrente, eles se comunicavam em grego, e também sabiam um pouco do latim, porque tinham as bases romanas ali. Né? Pode ver os templos de Herodes, o palácio de Herodes, tinha as bases, né, dos centuriões, então eles sabiam, eles tinham que falar um pouco do latim. Então, percebam, o fato deles serem indoutos não quer dizer que eles eram lerdos na reflexão, nem eram menos competentes. Na família hebraica, quem ensinava e alfabetizava as crianças era o pai e a mãe. Logo depois do pai e da mãe, eles iam para a sinagoga. Lá na sinagoga tinha o papel dos sacerdotes e dos levitas. E assim eles eram alfabetizados na lei de Deus e na cultura. E Sim. O papel predominante era dos pais. Agora, olha só que interessante, voltando, por que não tinham muitas escolas na antiguidade? O que vocês acham? Será que os impérios não tinham esse intuito de deixar com que existissem muitos centros universitários? Não tem muito a ver com o que a gente enxerga hoje, pelo menos hoje não, né? Mas um pouco mais no passado. O conhecimento é libertador. E o fato de não ter, me parece que era para deixar o povo meio aprisionado no escuro, né? Só um minuto, Júnior. Esse pensamento tem a ver com a nossa cultura exploratória e de ignorância. Mas pensando vamos dizer assim, pensando numa Grécia, pensando numa Roma... De fato, enxergavam com outro olhar. Eles tinham outros olhares. A questão, eles poderiam até dificultar o ensino daquela nação, poderiam num primeiro momento, mas você concorda? Você prefere um funcionário inteligente ou um funcionário limitado? Inteligente, não tem nem dúvida. Né? Então, como eles eram um império também protagonistas, eles não tinham, a não ser, claro, algumas nações poderiam dificultar isso. Essa ideia de que eu vou gerar uma comunidade ignorante é para tiranos que pensam assim.
tiranos que gostam de fazer isso, porque tiranos, quanto mais ignorantes, mais eu domino e mais eu exploro. Agora, nações mais evoluídas, eles querem compartilhar o conhecimento, porque eles sabem que terão uma nação melhor. Diga, Júnior, agora. Eu acredito sim que até nós chegar ao movimento de Estado, demorou muito. A gente vê as civilizações e tudo, mas para te ver a questão política e a noção de Estado em tempos modernos. Se a gente pegar a Grécia Antiga, a academia foi com Platão. Sócrates que dava aula ao público, a academia de Platão, depois veio o Liceu de Aristóteles. Era aula que os discípulos todos seguiam e a aula era pública, para quem quisesse assistir. Então, e de fato, né, pode ver que o pensamento grego predominou tanto na cultura antiga que ele influenciou a criação de universidade. Pode ver que Roma, quando se torna um império, ele não desprezou nada do que os gregos fizeram. Pelo contrário, eles só melhoraram. Porque eles falaram, isso é brilhante, isso é brilhante. E existiam 5 grandes polos no passado, ou pelo menos, né, se não me falha a memória, de universidades. Mas a questão não era simplesmente que o povo não queria, ou não, era a questão monetária. As pessoas não tinham condições de pagar um professor. Por exemplo, pastor Johnny e irmãos, você é de uma família de pastores. Para o seu filho viver estudando com o sábio dos dias, esse pai tinha que ter posses para quê? Para dispor de um filho, para não ajudar no seu trabalho da família e ainda pagar os custos para que ele fosse viver 5 anos longe. Ou seja, tinha que ser muito rico. Tinha que ser muito rico. Sim. Então, na realidade, a questão mesmo era monetária. Elite, né? E por isso que era a elite os únicos que tinham um certo protagonismo, infelizmente. Né? É claro que havia as suas exceções, mas podem ver que você... e outra questão, olha que curioso isso. E por que, por exemplo, os sábios gregos, né, no caso, quando eles tinham seus discípulos, eles não passavam de 15? Porque eles, a aula era em loco, era em tempo real. Sim, claro. Um número maior do que 12 ou 15, eles não davam conta para formar bem aqueles pupilos. Podem ver que Jesus, quando ele monta a sua escola, ele chama quem? Chama 12 para si. Ele não chamou 30. Poderia ter sido 30. Mas ele chama 12, porque até mesmo essa questão de ensino, de transmissão do conhecimento e de feedback ao seu aluno. Com muitos alunos, você não consegue dar um feedback à altura. Principalmente naqueles dias que você não tinha a quantidade de material que nós temos hoje, de livro, literatura, e ainda mais hoje, nos nossos dias, com a tecnologia. Hoje, nós somos muito abençoados. Então, é uma questão. Então, o conhecimento era importantíssimo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Legal. Os filósofos, tem muito deles que eles aprendiam por conta própria. Muitos eram autodidatas e outros pegavam aquela teoria do outro e ele reformava, criava a sua nova teoria. Sim, mas você pode ver que ele já era um pouco privilegiado, né, Júnior? Porque ele podia ter o acesso às universidades, às bibliotecas, à vida acadêmica, né? Ou seja, a função dele era mais o estudo pelo estudo. Ele já era um pouco mais privilegiado, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Deixa eu parar aqui a gravação, tá bom?